Você já deve ter se deparado com alguma questão que possuísse parênteses, colchetes e chaves. São três símbolos na matemática que possuem uma ordem específica para ser resolvido. Do contrário, se a gente não responder naquela ordem, a gente vai cometer erros na hora de calcular. E provavelmente a resposta final estará bastante errada. Então nesse vídeo eu vou te explicar como resolver essa expressão de forma correta e eu espero que você consiga entender essa explicação. Bem, para começar, eu acho que é muito importante a gente deixar claro que a hierarquia desses três símbolos é a seguinte. Primeiro, a gente responde o que está entre parênteses. Depois, a gente responde o que está entre colchetes. E, por último, a gente responde o que está dentro das chaves. O que isso quer dizer? Que em toda essa questão, a gente precisa começar localizando os parênteses que estão aqui e resolvendo essa operação matemática, antes de fazer, por exemplo, as operações que estão aqui fora. Do mesmo jeito, a gente não pode multiplicar 2 vezes 10, porque antes de fazer isso, nós precisamos eliminar os colchetes. Sem mais conversas, vamos começar. O que é que a gente vai fazer com a parte da questão que a gente não está utilizando, que a gente não está trabalhando? A gente vai reescrevê-la igualzinho a como estava antes. Por isso, eu só estou repetindo o início da questão, até chegar nos parênteses. Os parênteses aqui são 36 menos 5 ao quadrado. E o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Ou seja, essa operação aqui, na verdade, é 36 menos 25. E qual é o valor disso? 36 menos 25 dá 11. Então, no lugar dos parênteses e dessa operação matemática, eu vou escrever um 11, que é o resultado dessa operação, menos o restante da questão, 20, dividido por 2, e aí a gente fecha os colchetes e fechamos as chaves, beleza? Quando a gente resolveu a operação que estava dentro dos parênteses, a gente elimina os parênteses daquela expressão, ok? Então, nós já eliminamos os parênteses. Agora nós iremos resolver os colchetes, que são os próximos símbolos dentro dessa hierarquia. E onde eles estão? Eles estão nessa parte da questão e tem duas operações matemáticas dentro deles. Essa subtração aqui e essa divisão. Por onde a gente começa a responder? Primeiro pela divisão. Porque entre divisão e subtração, a divisão é mais urgente. Então vamos reescrever a questão até essa parte. 2 vezes abrimos as chaves 10 mais 5, abrimos o colchete, 11 menos 20 dividido por 2 dá 10. Fechamos os colchetes e fechamos as chaves. Veja, nós ainda não eliminamos os colchetes porque ainda existe a operação matemática aqui no meio. Então vamos finalizar isso aqui para poder eliminar. Vamos seguir. 2 vezes abrimos as chaves, 10 mais 5. E aí, nos colchetes nós temos 11 menos 10, que dá 1. Mas o que é que vai acontecer com esse 1? Esse 1 vai multiplicar o número 5. Porque sempre quando a gente tem um número assim, do lado de fora desses símbolos matemáticos, como o colchete, como a chave, como o próprio parênteses, e não existe uma operação matemática entre esse número e o símbolo, significa que, na verdade, existe uma multiplicação ali. Por isso que fica 5 vezes 1, ou seja, 5 vezes o resultado do que estava entre colchetes. Agora nós fechamos as chaves. Agora nós já eliminamos os nossos colchetes. Por último, só nos restou as chaves. E para resolver isso aqui é muito fácil, olha só. Nós temos uma soma e uma multiplicação. Quem a gente resolve primeiro? A multiplicação, 5 vezes 1 dá 5, e então a gente faz a soma. 10 mais 5 dá 15. Ou seja, a nossa questão se torna 2 vezes 15. E isso aqui é igual a 30. Essa é a nossa resposta correta de toda essa sequência de operações que a gente teve de fazer. E aqui eu acho importante relembrar que, em vários momentos dessa questão, a gente utilizou a hierarquia entre as operações matemáticas. Eu não sei se você lembra, mas, por exemplo, aqui no início, a gente não fez a subtração. Primeiro a gente fez a divisão para depois fazer a subtração. Por quê? Porque as operações básicas, como soma, subtração, multiplicação e divisão, elas possuem diferentes prioridades entre si. O que é que eu quero dizer? Que primeiro a gente responde multiplicação ou divisão
e depois a gente responde soma ou subtração. Foi isso que a gente utilizou em alguns momentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa explicação tenha te ajudado a relembrar como funciona parênteses, colchetes e chaves, como essa hierarquia afeta no caminho que a gente toma para responder uma questão. Lembre de se inscrever aqui no canal. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até mais.